Graça e paz para os irmãos aí do Facebook e também para todos os irmãos aí, para todos meus inscritos no YouTube. Sejam todos bem-vindos à Igreja Sem Parede. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho. Meus irmãos, esse que vos fala é o irmão Fabiano Santana e nós vamos fazer mais uma live para nosso elevo espiritual e para nossa edificação espiritual. De antemão, antes de mais nada, para nós darmos início a essa live, eu vou fazer uma breve oração, pois orar significa falar com Deus, conversar com Deus, dialogar com Deus. E Paulo, pregador dos gentios, pregador da incircuncisão, usado pelo Espírito Santo, ele disse em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, a saber o versículo de número 17, assim: orai sem cessar. Então a nossa vida já é uma vida de oração, pois nós temos que orar. Embora eu sei que nesse pacto, na graça do Cristo ressuscitado, nós não sabemos orar como convém orar, como Paulo disse em Romanos capítulo 8, a saber o versículo 26. Nós não sabemos orar como convém orar, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós, ele ora por nós. Sendo assim, oremos. Paizinho, Pai eterno, eu te peço que o Senhor tome o primeiro lugar, primazia nessa live, que nós possamos crescer espiritualmente e nos edificar espiritualmente por intermédio do Evangelho. Pai, que teu Espírito Santo possa trazer vida, paz no Espírito, alegria para os irmãos, para as irmãs, que através dessa mensagem do Evangelho, vidas possam ser libertas do sistema religioso, da religião, das suas doutrinas humanas, dos seus dogmas, e que essas pessoas sigam livremente ao Cristo ressuscitado, para a glória de Deus Pai. Amém. Glória a Cristo. Meus irmãos, eu vou ler aqui em Romanos capítulo de número 10, carta do apóstolo Paulo, uma das cartas do apóstolo Paulo à igreja que se reunia em uma casa na progressiva cidade de Roma, no ano 58 da era cristã depois de Cristo, a data da escrita. Paulo disse em Romanos capítulo de número 10, é um capítulo bastante conhecido e um versículo também bastante conhecido. Paulo disse em Romanos capítulo de número 10 e o versículo de número 4 assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Eu vou ler mais uma vez. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Meus queridos e amados irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua missiva, sua carta de cunho paulino, de autoria paulina, aos irmãos em Cristo, à igreja de Cristo, vidas, pessoas que se reuniam ao nome de Cristo ressuscitado na progressiva cidade de Roma, Paulo disse aos romanos, em Romanos capítulo 10, a saber o versículo 4, Paulo disse assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Paulo disse que Cristo é o fim da lei. Paulo não disse que Cristo é a continuação da lei. Paulo disse que Cristo é o fim da lei, que em Cristo a lei foi removida, que em Cristo, com seu sacrifício na cruz do Calvário, a lei de Moisés foi abolida, porque Cristo é o fim da lei, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, a lei de Moisés, ela findou, ela foi removida por Cristo com a sua morte na cruz do Calvário. Cristo é o fim da lei e não a continuação da lei. O apóstolo Paulo, pregando aos irmãos que passaram a transição,
em Efésios capítulo de número 2, versículo 15, Paulo disse que Cristo na sua carne, isto é, com a sua morte na cruz do Calvário, ele desfez a inimizade. Que inimizade? A inimizade entre judeus e gentios. A palavra congregar significa reunir. Cristo na cruz, com seu sacrifício, ele reuniu, ele congregou judeus e gentios, fazendo a reconciliação de ambos para com Deus. Aí Paulo continuou dizendo que Cristo, com sua morte na cruz, isto é, na sua carne, ele desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança. Que lei dos mandamentos que Paulo estava falando? Irmã Leide Silva, irmão Alexandre Ribeiro, que Deus continue abençoando. Que lei dos mandamentos que Paulo estava falando que tinha ordenança, que consistia em ordenanças? A lei de Moisés. E quais eram as ordenanças da lei de Moisés? Circuncisão, Páscoa judaica, levirato, dar o dízimo. E o dízimo na lei de Moisés nunca foi dinheiro. O dízimo na lei de Moisés era alimento para sustento dos órfãos, das viúvas, dos viajantes, dos forasteiros e dos levitas da tribo de Levi, que não tinham parte e nem herança entre o povo de Israel. Paulo disse que essas ordenanças da lei de Moisés, Cristo removeu, ele aboliu com a sua morte na cruz do Calvário. Em Colossenses, Paulo pregando para os irmãos que se reuniam na progressiva cidade de Colossos, ao nome de Cristo, o ressuscitado, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou e hoje habita no nosso espírito, Paulo disse em Colossenses capítulo 2, a saber o versículo 14, que a cédula que era contrária de alguma maneira a nós, Cristo riscou, tirando-a do meio de nós, travando-a na cruz. Então Cristo aboliu a lei de Moisés, só que aquilo que Cristo aboliu, a religião, o sistema religioso, eles pregam para o povo. Cristo aboliu ou não aboliu a lei de Moisés? O Evangelho diz que ele aboliu, só que os líderes religiosos, eles ressuscitaram, eles trouxeram aquilo que era para os judeus de origem judaica e lançou nas costas dos gentios. Eles trouxeram de volta a lei de Moisés e as suas ordenanças. E fazendo isso, eles vão contra o sacrifício de Cristo na cruz. Praticando os rudimentos, as obras mortas da lei, eles estão dizendo que o sacrifício de Cristo na cruz foi incompleto. E eles têm que completar o sacrifício de Cristo, dando o dízimo, praticando a chamada erradamente Santa Ceia, que nunca foi Santa Ceia, porque não existe no Evangelho a palavra Santa Ceia. Quem acrescentou na Escritura a palavra Santa Ceia foi o padre da religião católica, João Ferreira de Almeida, mas nunca foi Santa Ceia, era Páscoa judaica. Eles praticando as ordenanças da lei de Moisés, a qual Cristo aboliu com sua morte na cruz do Calvário, eles vão contra o sacrifício de Cristo na cruz. E quais ordenanças? Dar o dízimo, circuncisão, Páscoa judaica, guardar o sábado, tudo isso era ordenanças da lei de Moisés que Cristo removeu, ele aboliu com seu sacrifício na cruz do Calvário. Eles vão contra o sacrifício de Cristo na cruz e praticando as ordenanças da lei de Moisés, eles estão dizendo que Cristo falhou na cruz, que o sacrifício de Cristo não foi perfeito na cruz, foi em vão, foi incompleto, porque a revelação de Deus para a igreja gentílica, para os gentios, não está na lei de Moisés. A lei de Moisés foi dada para os judeus de origem judaica, para Israel. A revelação de Deus para a igreja gentílica está nas cartas do apóstolo Paulo, que vai de Romanos a Hebreus, que quando Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, ele recebeu a revelação do Evangelho da Graça em Espírito de Cristo ressuscitado. Como ele mesmo disse em 2 Coríntios, capítulo 12, de maneira nenhuma eu vou me gloriar, eu não vou me gloriar, mas eu passarei as visões e as revelações do Senhor. Versículo 2, eu conheço um homem em Cristo.
que há 14 anos foi arrebatado e foi levado até o terceiro céu. E quando ele chegou lá, ele ouviu palavras inefáveis que aos homens não convém contar. O apóstolo Paulo recebeu a revelação do Evangelho da Graça de Cristo ressuscitado lá no paraíso, no terceiro céu. E quando Paulo voltou de lá pregando para os irmãos que se reuniam em Roma, Paulo disse em Romanos capítulo 10, versículo 4, o fim da lei é Cristo. E a igreja gentílica não pode receber lei. Por quê, irmão Fabiano Santana? Porque disse Paulo pregando para os galateios, para os gauleses, entre os anos 49, provavelmente no que se pode prover depois de Cristo, em Gálatas capítulo 3, a saber, o versículo 10, Paulo disse, pois os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, pois escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para cumpri-las, para fazê-las. Ora, a lei de Moisés tinha 613 ordenanças, guardar o sábado, circuncisão, Páscoa judaica, dar o dízimo, pagar o preço, subir monte, consagração de profeta, de reis com óleo na cabeça. Tudo isso era ordenanças da lei de Moisés. Se o religioso, se a pessoa dá o dízimo, dá esse falso dízimo em dinheiro e mensal, inventado pelo rei de Franco, Carlos Magno, da religião católica, no ano de 785 depois de Cristo, no concílio de Marco, ele oficializou o dízimo como dinheiro. E ele deu ordem para que o Papa da religião católica cobrasse o dízimo em dinheiro mensal. Só que o dízimo na Bíblia, na Escritura, nunca foi dinheiro. O dízimo sempre foi alimento. Se o crente dá o dízimo e não cumpre o restante dos 612 mandamentos da lei de Moisés, e não cumpre o restante das 612 ordenanças da lei de Moisés, Paulo, quando voltou do terceiro céu, ele disse que está debaixo de maldição. São malditos. Vão contra o sacrifício de Cristo na cruz. É por isso que você vê aí os crentes sendo oprimidos. Os crentes ora e Deus não responde. Eles participam de culto de libertação que nunca liberta. Eles fazem sacrifício e mais sacrifício e nunca obtém resposta. Vive oprimido, os filhos nas drogas, a filha na prostituição. Eles oram. Deus até ouve, mas não responde. Claro, está indo contra o sacrifício do Criador, está indo contra o sacrifício do Cristo na cruz do Calvário, está indo contra o Cristo ressuscitado. Vive debaixo de uma bruxaria, de um encantamento, vive debaixo de maldição, enquanto os intitulados pastores, os pastores do Brasil, mercenários que cobram dízimo, prometem para o povo que dão esse falso dízimo em dinheiro mensal, bênçãos em nome de Deus, dizendo para eles que se eles forem dizimistas fiéis, eles vão ter carro, eles vão prosperar, seus filhos vão sair das drogas, sua filha vai sair do adultério, da prostituição. Paulo, quando voltou do terceiro céu, meu irmão, cheio do Espírito Santo, Paulo disse, pode parar com isso aí. Por quê, Paulo? Porque aqueles que praticam as obras da lei, os que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Não é de bênção que estão debaixo de maldição. Por quê? Porque vão contra o sacrifício de Cristo na cruz. E não é só debaixo de maldição, estão debaixo de uma disciplina do Pai. Estão debaixo de uma disciplina. É por isso que eles oram, Deus ouve a oração, mas não responde. É por isso que eles pedem, Deus nunca dá. Claro, está indo contra o sacrifício de Cristo. Estão debaixo de uma disciplina do Pai. Olha o que Paulo disse pregando para os hebreus, para os judeus de origem judaica, entre os anos 66 a 67, provavelmente no que se pode prover depois de Cristo, a data da escrita. Paulo disse aos hebreus no capítulo de número 10, e o versículo de número 26 assim, olha o que Paulo disse, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Versículo 27, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Versículo 28, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia.
Por quê? Porque a lei de Moisés era um ministério de morte e condenação. E como a lei de Moisés era um ministério de morte e de condenação, quando alguém quebrava um mandamento da lei de Moisés, quando alguém quebrantava um dos mandamentos da lei de Moisés, por boca de 2 ou 3 testemunhas, essa pessoa morria sem misericórdia. Porque a lei de Moisés não comunicava a vida, era um ministério de morte e condenação, como Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 13, o versículo de número 7, Paulo pregando para os irmãos que se reuniam na progressiva cidade de Corinto, entre os anos 55 a 58, provavelmente no que se pode prover depois de Cristo, a data da escrita, Paulo disse assim, que o ministério da lei, escrita em pedras, era um ministério de morte e condenação, porque não transmitia a vida, era um ministério de morte e condenação, mas o ministério do Espírito, que é a graça do Cristo ressuscitado, é o ministério da vida. E Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, que Cristo, o ressuscitado, ele nos fez capazes de ser ministro de uma nova aliança, de um novo pacto, não da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Os religiosos dizem que a letra que mata é quando você estuda muito a Bíblia, lê muito a Bíblia, você fica doido. Mas quando Paulo disse que a letra mata e o Espírito vivifica, ele estava se referindo à lei de Moisés, porque a lei de Moisés matava, não comunicava a vida, era um ministério de morte e condenação. Mas a lei do Espírito, que é a graça escrita em nossa mente e em nosso coração, é o ministério da vida. Então, Paulo disse ainda aos Hebreus, no capítulo de número 10 e o versículo de número 29, Paulo disse assim, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Sabe o que Paulo estava dizendo? Que todos aqueles que pisaram o sacrifício do Filho de Deus na cruz são merecedores de um mais duro castigo, são merecedores de um mais severo castigo. Ou seja, aqueles que vão contra o sacrifício de Cristo estão debaixo de uma disciplina, estão debaixo de um mais severo castigo. Por que estão debaixo de um mais severo castigo? Claro, porque estão indo contra o sacrifício de Cristo, estão chamando Jesus de mentiroso, com as suas práticas religiosas, cumprindo as ordenanças da lei de Moisés, eles estão dizendo que o sacrifício de Cristo na cruz foi imperfeito, foi incompleto, eles estão dizendo que Cristo falhou na cruz. Então Cristo, com sua morte na cruz, ele aboliu a lei, e os pastores hoje pregam para o povo a lei de Moisés. Você entra em um lugar chamado erradamente de igreja, porque a igreja não é um espaço físico, a igreja não é um templo de pedra, a igreja são vidas, a igreja são pessoas. A palavra igreja no grego recebe o nome de eclésia, que vem do verbo akaleo, que vem de eclesiologia, que significa chamado de dentro para fora, e você entra em um lugar que os pastores chamam erradamente de igreja, às vezes para ouvir uma palavra, para te levantar, uma palavra do evangelho, e quando você entra lá, o que é que você ouve? Você ouve que a salvação é através do pagar o preço. Mas esse negócio de pagar o preço era a ordenança da lei de Moisés. E Cristo, com sua morte na cruz, ele já pagou o preço pelas vidas, quando no livro histórico de João, capítulo 19, versículo 30, ele jogou braço para a direita, braço para a esquerda e bradou bem alto em aramaico, tetelestai, está consumado, está feito, ninguém desfaz, está pago, ninguém desfaz. Cristo pagou a nossa dívida. Você não deve mais nada para Deus, nós não devemos nada para Deus, porque Cristo, através do seu sangue derramado na cruz, ele reconciliou judeus e gentios para com Deus, e ele pagou a nossa dívida com Deus. E os intitulados pastores dizem que a salvação é através do pagar o preço. Outros dizem que a salvação é através de fazer sacrifício, que Deus quer o teu sacrifício. Mas Deus não aceita sacrifício.
O único sacrifício que Deus aceitou foi o seu próprio sacrifício naquele madeiro, naquela cruz. Já dizia o profeta Samuel no Antigo Concerto, no Antigo Pacto, em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, ele disse: Deus não tem prazer em sacrifício de tolo, mas que se obedeça a sua palavra. Já dizia o profeta Oséias, em Oséias capítulo 6, versículo 6, no Antigo Pacto, que Deus não quer holocausto e nem sacrifício, mas Deus quer que você tenha conhecimento dele. E como é que o cristão tem conhecimento de Deus? Lendo o Evangelho, ouvindo o Evangelho, que está nas cartas apostólicas de Paulo, de Romanos a Hebreus. Como é que Deus quer o teu sacrifício se Jesus de Nazaré, o Jesus histórico, nos dias de sua carne, ele disse no livro histórico de Mateus, capítulo 12, a saber, o versículo 6, assim: eu sou maior do que o templo, eu não quero holocausto e nem sacrifício, eu quero misericórdia. Então Deus não quer sacrifício do seu povo, o que Deus quer é que você lhe adore em espírito e em verdade. Porque adorar o Pai em espírito e em verdade não tem nada a ver em praticar ritos, cerimônias de uma religião. Não tem nada a ver em cantar música gospel. Adorar o Criador em espírito e verdade não tem nada a ver em frequentar um templo de pedra religiosa onde o Pai não habita. Os pastores dizem: venha para a igreja, venha para os templos, venha para o culto. Mas Deus não está dentro de templo de pedra. Ele mora dentro de nós. Os religiosos mataram Estevão lá em Atos capítulo 7, versículo 47 e 48, porque Estevão disse: quem edificou templo de pedra para Deus morar foi Salomão. Mas Deus nunca morou em templo de pedra, Deus sempre habitou em tendas em cabana. Versículo 48, Estevão disse: mas o Altíssimo, ele não habita em templo feito por mão de homem. Como disse o profeta: o céu é meu trono e a terra o estado dos meus pés, que casa me edificareis? Ou qual é o lugar do meu repouso? Em Atos capítulo 17, versículo 24 e 25, Paulo disse: o Deus que fez os céus e a terra, sendo o Senhor do céu e da terra, ele não habita em templo feito por mãos humanas, nem tampouco pode ser servido por mão de homem nenhum, como que necessitasse ou precisasse de alguma coisa. Por que, Paulo? Porque é ele que dá vida e respiração a todas as coisas. Se o Criador diz que não habita nesses templos, então qual é o Deus que habita dentro desses templos? Ele não habita dentro desses templos, ele habita em teu espírito, ele habita no meu espírito, ele habita nesse templo, e não em pedras, e não em paredes. Então, meus amados irmãos, os intitulados pastores pregam a lei de Moisés, porque pregando a lei de Moisés é mais fácil para manipular as vidas e prender dentro dos seus templos para enriquecer os senhores do templo. Eles pregam que Deus quer o seu sacrifício e que quanto mais sacrifício, melhor. Claro, porque quanto mais sacrifício você faz na frente lá do genérico altar, que eles chamam de altar do púlpito, enche seus cofres lá atrás. Quanto mais sacrifício você faz, enche mais os cofres dos intitulados pastores, porque Deus não quer sacrifício do seu povo, o que ele quer é obediência ao Evangelho. Ele não quer sacrifício. O único sacrifício que ele aceitou foi o seu próprio sacrifício na cruz do Calvário. Os pastores dizem: quem não dá o dízimo vai para o suposto inferno. Mas a palavra inferno no hebraico recebe o nome de Sheol, que quer dizer sepultura. A palavra inferno em todos os dicionários significa sepultura. Só na religião que inferno significa lugar aonde a pessoa vai e vai gritar eternamente: mentira daqui, mentira daqui, mentira daqui. E os intitulados pastores dizem assim: quem não dá o dízimo vai para o inferno. E lá no inferno você vai queimar eternamente, não tem salvação mais para você. Mas a palavra inferno quer dizer sepultura. Só na religião Roma criou um inferno que só existe na mente dos religiosos, como um lugar de fogo que a pessoa vai queimar eternamente.
E eu já vi intitulado os pastores pregando e dizendo que quando a pessoa chegar no inferno, a pessoa pode pegar uma arma, atirar na cabeça, a pessoa não morre. Pode pegar uma faca, cortar o corpo todo e a pessoa também não morre. Então quer dizer, se eles dizem que a pessoa pode pegar uma faca e cortar seu corpo e a pessoa não morre e queima eternamente, então eles estão dizendo que quando o cara for para o inferno, o cara vai com esse corpo de carne, com essa matéria, com essa roupagem. E Salomão disse em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, que quando o homem morre, o pó volta a ser como era antes. Ele volta para onde? Ele volta para o pó, volta a ser pó de novo. E o espírito volta para Deus que o deu. Mas quando um intitulado pastor prega dizendo que se o cara não dá o dízimo, o cara vai para o inferno e vai queimar eternamente lá no inferno, ele está dizendo que a pessoa vai para o inferno com o corpo, com tudo. E tem outros que dizem, não, o corpo vai voltar para o pó, mas a alma vai para o inferno. E quando chegar no inferno, a alma vai queimar eternamente. O cara pode pegar uma faca, se cortar, mas mesmo assim não tem jeito para ele. A pergunta que não quer calar é, a alma sente dor? Tem como você pegar uma faca e cortar sua alma? Não. Primeiro, a palavra alma no grego recebe o nome de psique, que vem de psicologia, centro das emoções, mente, intelecto. Quando Salomão disse em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, que quando o homem morre, ele volta para o pó como era antes, a Bíblia diz que quando o homem morre, para a sepultura, para onde ele vai? Lá ele não tem lembrança. O que faz o ser humano lembrar de alguma coisa é a alma. Então quer dizer que quando o homem morre, a alma morre junto com o corpo, porque a alma é a mente. A única coisa que volta para Deus, como Salomão disse em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, é o espírito. E se o espírito está voltando para o Pai, está voltando para Deus, isto significa que esse espírito um dia esteve lá com Deus. E como esse espírito um dia esteve lá com Deus, ele veio para essa terra com uma missão. Ele veio para essa terra, se revestiu de carne e sangue com um propósito, com uma missão. Quando acabar essa missão, esse espírito vai voltar para o Pai. Então, meus irmãos, para o inferno, todos nós um dia iremos. Porque a palavra inferno quer dizer sepultura. Não existe esse negócio de inferno de fogo. E os pastores dizem, se você não dá o dízimo, você vai perder a sua salvação. Mas salvação não se perde. Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, pregando no livro histórico de João, capítulo 6, versículo 37, ele disse, ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. E ele disse, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele disse, aquele que vem a mim, de maneira alguma, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele não lança fora. Salvação não se pede porque ele já te salvou na cruz. Salvou ou não salvou? Salvou. Cristo nos salvou naquela cruz para a vida eterna. Ele já nos salvou. Efésios capítulo 1, versículo 4, Paulo disse no Evangelho que ele nos predestinou para o reino do seu amor, para que nós ande em caridade, ou seja, para que nós ande em amor. Ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Ele nos salvou antes da fundação do mundo. Mas ele me salvou, te salvou na cruz, porque nós somos santos? Não, ele nos salvou pela sua graça. Ele nos salvou pelo seu amor. Segundo Timóteo capítulo 1, versículo 9, Paulo disse que não foi pelas obras de justiça por nós praticada que ele nos salvou. Não foi através da ordenança da lei de Moisés que ele nos salvou. Não foi através de obra de justiça por nós praticada que Cristo nos salvou naquela cruz, mas ele nos salvou através do seu próprio propósito e pela sua graça, antes dos tempos, antes da fundação do mundo. Tito capítulo 3, versículo número 5, Paulo disse, olha Tito,
Ele nos salvou, não mediante as obras de justiça por nós praticadas, mas ele nos salvou pela sua graça. Cristo, ele nos salvou antes da fundação do mundo, e salvação não se perde. Só que na mente religiosa de um religioso, uma hora ele vai para o suposto inferno, né? Para o suposto inferno, e uma hora ele vai para o céu. Uma hora ele está perdido, e outra hora ele está salvo. Uma hora ele vai para o céu, outra hora ele vai para o suposto inferno. Quando ele faz alguma coisa que é errado, ele vai para o suposto inferno. Quando ele faz alguma coisa que aos olhos dele é certa, ele está salvo e ele vai para o céu. Mas Paulo, depois que voltou do terceiro céu, pregando para os irmãos que se reuniam lá em Roma, em Romanos capítulo 8, versículo 35, Paulo disse: espera aí, irmão, o que nos separará do amor de Deus que está em Cristo? A fome, a peste, a doença, a perseguição, os poderes, o domínio. Aí no versículo 38, Paulo disse: nada, absolutamente nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você está inseparável do Pai, nada te arrebata da mão do Pai. Da mão do Pai ninguém te arrebata, meu querido. Você é salvo para a glória do Cristo ressuscitado. Ele te salvou. E os pastores dizem: quem não dá o dízimo não vai para o céu, vai perder a salvação. Mas salvação não se perde. Outros dizem: quem não dá o dízimo, Deus vai permitir o devorador ir na tua casa, vai comer teus pães, vai queimar teu som, teu rádio, vai queimar tua geladeira. Mas devorador nunca foi demônio. Devorador é um inseto que come frutos da terra. Lá em Joel capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz que houve uma praga de gafanhoto que Deus permitiu sobre a nação judaica, sobre a nação de Israel. E a Bíblia diz, lá em Joel capítulo 1, a saber o versículo 4, que o que ficou do devorador, o gafanhoto comeu. O que ficou do gafanhoto, o devorador comeu. Então, devorador é um simples inseto que come frutos da terra. A pergunta que não quer calar é: esse tal Satanás, criado por Roma, criado pela religião, ele come frutos da terra? Não, o diabo não come frutos da terra. Então devorador nunca foi Satanás, devorador nunca foi demônio. Devorador é um simples inseto que come frutos da terra. Agora eu vou falar aqui nessa live quem são os verdadeiros devoradores do povo. São os líderes religiosos, são os pastores mercenários, que vende heresia para o povo, e o povo que não tem conhecimento compra as suas mercadorias, compra as suas heresias. Porque o cara entra em um lugar para ouvir uma palavra do evangelho, chega lá o cara que se intitula pastor, abre a boca e diz: quem não dá dízimo para Deus, o devorador vai na tua casa. Paulo disse no evangelho que Deus não pode ser servido por mão de homem nenhum. E Cristo na cruz pagou a nossa dívida com Deus. Isso quer dizer que como ele pagou a nossa dívida com o Pai, você não deve nada para Deus. E como Deus não pode ser servido por mão de homem nenhum, porque Deus é Espírito, Deus não barganha com ninguém, Deus não comercializa o seu evangelho. Deus não precisa de dinheiro, Deus não sente fome. Isso é uma astúcia, isso é uma falácia, isso é heresia, isso é estratégia que os pastores, os intitulados pastores criam para fazer as pessoas darem todo o seu dinheiro dentro dos seus templos religiosos. E eles dizem: não, mas tem que dar o dízimo, tem que ser dizimista fiel, porque está na Bíblia. E quando eles falam para você dar o dízimo, eles vão mostrar na Bíblia, eles vão lá no Antigo Pacto, eles vão no livro da lei de Malaquias, e eles dizem: está vendo, quem não dá o dízimo está roubando a Deus. Mas como é que você está roubando a Deus se você não deve nada para Deus? Você pode estar roubando alguma pessoa que você não deve nada para ela? Não, porque aquele escrito de dívida, Paulo disse que ele removeu, que ele aboliu na cruz. Removeu ou não removeu? Removeu.
Então você não deve nada para o Pai, você não está roubando o Criador. E o livro de Malaquias era um livro da lei. E a igreja gentílica não pode receber lei, porque quem recebe lei, disse Paulo, está debaixo de uma maldição. A igreja gentílica recebeu do Cristo ressuscitado o evangelho da graça que Cristo ressuscitado revelou para Paulo no terceiro céu. Então, eles vão mostrar que o dízimo é bíblico no livro da lei, Malaquias. Mas eles fazem manipulação, porque para você entender uma carta, para você entender um livro, você tem que ler aquele livro do começo ao fim, para saber com quem o livro está falando, o que se trata na carta, no livro, para então você aplicar. Você não pode pegar uma carta e ler do meio ao fim, ou um livro e ler do meio ao fim, você tem que ler do começo ao fim. Então vamos lá, com quem Malaquias estava falando? Porque eles dizem que está escrito, e até os evangélicos, quando a gente prega contra o dízimo para eles só vão lá em Malaquias. É o capítulo chave deles, Malaquias 3:10, está escrito, meu irmão, na palavra do Senhor. Está escrito o que? Está vendo? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Mas eles não sabem com quem Malaquias estava falando. E por que não sabe? Porque os seus líderes religiosos não pregam. E por que também que não sabem? Porque eles têm um véu de Moisés. Mas vamos lá. Malaquias capítulo 1 começa dizendo assim: peso da palavra do Senhor pelo ministério do profeta Malaquias para Israel. Então o livro do profeta Malaquias foi escrito para uma nação, para um povo. E qual é o nome daquela nação? Israel. A pergunta que não quer calar é: você é de Israel? Não. Você é judeu? Não. Então esse livro não foi escrito para você. O livro de Malaquias foi escrito para a nação de Israel. Aí Malaquias capítulo 1, versículo 6, Deus usando o profeta Malaquias, disse assim para os sacerdotes oriundos da tribo de Levi: se eu sou Senhor, cadê o meu respeito de Senhor? Se eu sou pai, cadê a minha honradez de pai? Vocês estão desprezando o meu nome. Por quê? Porque os israelitas estavam dizimando os dízimos alimento e animais também defeituosos, animais coxos, aleijados, animais cegos. E em vez dos sacerdotes oriundos da tribo de Levi rejeitarem aqueles dízimos, o que é que eles estavam fazendo? Eles estavam recebendo aqueles dízimos e estavam oferecendo para Deus. E os maiores dízimos, animais sem defeito e alimentos, em vez de repartir com órfão, viúva, viajante, forasteiro e os levitas da tribo de Levi, que não tinham parte na herança entre o povo de Israel, o que é que eles estavam fazendo? Eles estavam levando para suas casas e estavam repartindo com seus parentes, com a sua família. E Deus agora levanta o profeta Malaquias para descer o pau nos sacerdotes oriundos da tribo de Levi, e disse assim no versículo 7, vocês estão oferecendo pão imundo na minha mesa. Por quê? Porque os israelitas estavam oferecendo, estavam dando um dízimo, animais defeituosos. E também animais roubados, que eles roubavam nas fazendas dos seus vizinhos, e estavam oferecendo para quê? Para Deus. Mas Deus não estava recebendo aqueles dízimos, porque eles estavam oferecendo os animais defeituosos para Deus, e os maiores dízimos estavam levando para a sua casa. Aí no versículo 8, Deus usa Malaquias e diz: por isso eu, Deus, não estou nem aí para esse holocausto de vocês, para esse sacrifício de vocês, ó sacerdote da tribo de Levi. Aí em Malaquias capítulo 2, Deus usando o profeta Malaquias, dando continuidade, disse: e esse mandamento é para vós, ó sacerdote. Então o mandamento foi para a liderança, foi para os sacerdotes oriundos da tribo de Levi. O mandamento não foi para a nação de Israel, o mandamento foi para os sacerdotes. Se vocês não propuserem no coração de vocês dar honra a meu nome, eu, Deus, prometo que vou amaldiçoar as bênçãos de vocês. E na verdade, eu já tenho amaldiçoado.
Eu, Deus, prometo que vou pegar os estercos dos animais defeituosos que vocês ofereceram no meu altar e vou lançar na cara de vocês. Eu, Deus, prometo que eu vou acabar com a descendência de vocês se vocês não propuserem no coração de vocês dar honra ao meu nome. Aí, dando continuidade em Malaquias capítulo 3, versículo 8, Deus usa Malaquias e diz: roubará o homem a Deus? É uma pergunta interrogativa, porque tem sinal de interrogação. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Mas espera aí, conforme Malaquias capítulo 1 que eu citei aqui, em Malaquias capítulo 2, quem é que estava roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas? O povo de Israel? Não, Senhor. Quem é que estava roubando? Os sacerdotes oriundos da tribo de Levi. Eles que estavam roubando. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis: em que nós estamos te roubando? Nos dízimos e nas ofertas. Aí no versículo 10 está escrito: trazei todos os dias uma caixa do tesouro, para que haja dinheiro na minha casa, para que haja ar-condicionado na minha casa, para que haja cadeira cocheada para os intitulados pastores sentarem, para que haja cadeiras cocheadas, água de coco, tudo bom no melhor dentro do templo. Está escrito assim? Não, Senhor. Está escrito assim: trazei todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. A pergunta que não quer calar é: mantimento é dinheiro ou alimento? Alimento. Era para que não faltasse comida para sustento dos órfãos, das viúvas, dos viajantes, dos forasteiros e dos levitas da tribo de Levi, que não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. E depois, diz o Senhor dos Exércitos: fazei prova de mim. Mas Deus estava mandando quem fazer prova dele? Os gentios? Não. Os brasileiros, os americanos também não. Deus estava mandando os judeus de origem judaica fazerem prova dele. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não pus abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Aquela bênção não é carro importado, não é avião, não é apartamento, não é jatinho. Aquela bênção era a chuva seródia e a chuva temporã para molhar as plantações, o plantio do povo de Israel, para tudo quanto eles plantassem, desse e nascesse, para eles continuarem levando o dízimo alimento para a casa do tesouro, que era o templo de Jerusalém, que não existe mais. E o único lugar que o povo de Israel deveria e tinha que entregar o dízimo era no templo de Jerusalém, que era a casa do tesouro. A pergunta que não quer calar é: aonde tem no Brasil o templo de Jerusalém? Em lugar nenhum, porque o templo de Jerusalém, ele caiu em 70 DC depois de Cristo. E quem profetizou a destruição do templo de Jerusalém foi o próprio Jesus de Nazaré, no livro histórico de Mateus, capítulo 24. Tu te lembra quando ele disse assim para os seus 12 discípulos: estais vendo esse templo? Estais vendo essa estrutura? Em verdade, Jesus de Nazaré sempre falava em verdade, ele nunca falava em mentira. Ele disse: em verdade vos digo, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Essa profecia se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito II, com o exército romano, invadiu Jerusalém e demoliu, destruiu o templo de Jerusalém. Então, no Brasil não tem um templo de Jerusalém. E o único lugar que os israelitas tinham que entregar seus dízimos de alimento era no templo de Jerusalém. Em nenhum outro lugar eles poderiam entregar, só no templo de Jerusalém. E só quem poderia recolher dízimo do povo hebreu, dos judeus de origem judaica, dos israelitas, era sacerdote oriundos da tribo de Levi. O apóstolo Paulo disse no Evangelho em Hebreus capítulo 7, versículo 5 assim: os que dentre os filhos de Levi têm um sacerdócio, ou seja, é sacerdote, tem mandamento segundo a lei, a lei de Moisés, de recolher dízimo do seu povo. Que povo? Dos judeus de origem judaica, ainda que esses tenham descendido do lombo de Abraão. Então só quem poderia recolher dízimo eram sacerdotes oriundos da tribo de Levi. A pergunta que não quer calar é: teu pastor é sacerdote da tribo de Levi?
Os pastores do Brasil, eles são sacerdotes da tribo de Levi? Não são. E por que eles recolhem dízimo? Porque são ladrões, são cães gulosos, eles são mercenários, porque eles não têm mandamento, nem segundo a lei de Moisés e nem segundo Cristo, porque Cristo nunca dizimou e nunca mandou ninguém dar dízimo, está entendendo? De recolher dízimo do povo. Só quem poderia recolher dízimo do povo era um sacerdote oriundos da tribo de Levi. Agora, olha a manipulação dos pastores mercenários do Brasil. Eles transformaram a casa do tesouro, que era o templo de Jerusalém, em seus templos religiosos. Eles transformaram o devorador, que é o inseto que come frutos da terra, em demônio. E eles transformaram o dízimo, que na escritura era alimento, em dinheiro. E eles olham para a igreja de Cristo, ouvir das pessoas e dizem: quem não dá o dízimo está debaixo de maldição. Mas na igreja de Cristo não existe maldição, porque Isaías, profeta do antigo pacto, disse em Isaías capítulo 53, versículo 4, que ele verdadeiramente naquela cruz levou sobre ele todas as nossas dores, todos os nossos pecados e todas as nossas maldições. Levou ou não levou? Levou. Se ele levou na cruz as nossas maldições com seu sacrifício, que maldição há na tua vida? Nenhuma. Porque na igreja de Cristo gentílica não há condenação, não existe maldição, disse Paulo pregando aos Romanos, em Romanos capítulo 8, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se não há condenação, também não tem maldição. Para nós encerrarmos essa live, Paulo disse em Gálatas 3, versículo 13 e 14, Cristo nos resgatou da maldição da lei, pois escrito está: maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Cristo na cruz se fez maldito em nosso lugar. Cristo na cruz, ele levou todas as nossas maldições e se fez maldição em nosso lugar. Então na sua vida não existe maldição, disse Paulo pregando para os gauleses em Gálatas capítulo 13, versículo 9, os que são da fé são benditos, são abençoados com crente Abraão. Disse Paulo pregando aos irmãos que passaram a transição em Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo antes da fundação do mundo. Então na sua vida não tem maldição, você é um eleito, você é um escolhido, você é um abençoado. Então, meus irmãos, isso são heresias, mas para cima deles, com o verdadeiro evangelho, para nós darmos um basta em toda a manipulação e exploração que os intitulados pastores têm feito com os filhos de Deus, eles ocultaram o evangelho da graça. Se eles pregassem a verdade para o povo, de fato, se eles pregassem a verdade do evangelho para o povo, como Paulo pregava, a graça do Cristo ressuscitado, e eles pedissem uma ajuda voluntária para o povo, e eu tivesse dinheiro, eu dava tudo para eles. Se eu tivesse carro, eu dava até carro, mas com a verdade. Mas o que eles fizeram foi o quê? Pregaram a lei de Moisés. Eles pregam mentira para o povo, e pregando mentira, eles cobram ainda um preço muito caro. Eles cobram aquilo que Cristo nunca cobrou. Eles cobram dízimo, eles mandam o povo fazer campanha, eles mandam o povo fazer sacrifício, passa envelope. Acabou.